Bitcoin já está há alguns dias de lado e isso deixa muitos investidores iniciantes, principalmente, apreensivos, sem saber o que fazer num momento como esse. O meu nome é Wellington Silva, eu sou entusiasta e investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise para vocês aqui técnica, mostrando com dados o que pode vir a acontecer com o Bitcoin, usando dois indicadores que qualquer um de vocês pode utilizar e são simples demais de interpretar. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, se já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para assim você não perde nenhum dos meus vídeos aqui no canal. Toma as melhores decisões com o seu Bitcoin. Então, quer entender como utilizar indicadores técnicos que realmente funcionam para você ter um resultado aí ao fazer trade ou comprar e vender o seu Bitcoin? Bora para o vídeo de hoje. Pronto, pessoal, cá estou então no gráfico diário do Bitcoin. Já conseguimos observar que ele está começando aqui a ganhar força, talvez vejamos o Bitcoin subindo aí ao longo dos próximos dias. Já falei aqui nas minhas últimas análises que a probabilidade de alta nesse momento é muito maior do que a probabilidade de baixa, principalmente considerando diversos padrões estatísticos que a gente olha aí, ao olhar para o preço do Bitcoin, nós conseguimos verificar isso. Então, não se afobem, não saiam vendendo os Bitcoins aí nesse momento, tá? Eu diria que é muito arriscado fazer isso pensando em uma recompra. O que a gente tem aqui? O que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje? Primeiro, dois indicadores simples, indicadores que qualquer um de vocês consegue ter acesso, que são os seguintes. Primeiro, o indicador HV, que é o indicador de volatilidade histórica, é um indicador que ele é livre, você consegue aqui em indicadores do TradingView simplesmente pesquisar por Historical Volatility ou HV, ok? E você vai cair nesse indicador. Coloque esse indicador aqui, você vai ter esse gráfico aqui. O que importa aqui é o seguinte, você colocar aqui uma linha na região dos 20, então o valor do valor 20, quer dizer que a volatilidade está baixa, tá? Se você quiser, você pode colocar uma linha ali no valor 100, para que você identifique que a volatilidade está alta. Então, volatilidade baixa, abaixo de 20, volatilidade alta, acima de 100. Vamos definir aqui isso como, esses dois pontos como pontos de corte para volatilidade baixa e volatilidade alta, beleza? E o que é importante de entender acerca desse indicador de volatilidade? É importante entender o seguinte, quando o Bitcoin está com uma volatilidade baixa, isso quer dizer que em algum momento, nos próximos dias, nós teremos uma explosão de movimento. Literalmente, o preço vai explodir para cima ou para baixo, fazendo com que a gente tenha oportunidade, ok? Então, volatilidade baixa te dá a possibilidade de entrar em um momento em que o preço normalmente está lateralizado e você pode fazer a entrada buscando essa explosão de preço para um dos lados. Como você faz, então, para que você possa definir quando você fazer a entrada? E é aí que a gente entra aqui com o indicador Z-Score. E para que serve esse indicador Z-Score? Basicamente, ele mostra para a gente a distância do preço para uma determinada média. Então, poxa, nós imaginamos aqui então o preço do Bitcoin agora em 31.111 dólares, 31.111 dólares. Quando nós pegamos então e olhamos isso em relação à média móvel, vamos colocar aqui uma média móvel, por exemplo, a MA, tá? Vamos ver aqui, Moving Average simples, né? Vamos colocar aqui uma média móvel de 20 períodos, tá? Então, a média móvel dos últimos 20 dias, a média do preço dos últimos 20 dias. Essa distância aqui entre a média móvel, vamos até dar um zoom aqui para vocês. Olha só, essa distância aqui da média móvel para o preço, essa distância, ela é importante. Ela mostra para a gente se existe oportunidade ou se não existe, tá? E quando a gente compara isso aqui em relação à volatilidade do ativo, a gente consegue ter ainda mais uma informação valiosa. Agora, claro que eu não vou mostrar isso aqui para vocês, ficar dizendo isso aqui para vocês baseado no que eu acho, tá? Então vamos pegar aqui os dados do Bitcoin e mostrar fatos para vocês entenderem como vocês podem aproveitar esses dois indicadores para tomar a melhor decisão possível, beleza? Dito isso, como é que a gente faz isso aqui? Vamos lá, então, aqui para um código que eu fiz no Python, tá? Que a gente consegue ver exatamente o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer para aproveitar esses dois indicadores para decidir o que fazer com o seu Bitcoin, aí, caso você esteja pensando em fazer operações de curto prazo. Primeiro, fiz aqui, então, o download dos dados utilizando essa função em Python. Criei aqui uma função em Python que faz o download dos dados do Bitcoin direto da corretora Bitstamp.
Então, lembra que aqui eu sempre olho aqui para vocês, suas análises do Bitcoin, usando o gráfico da corretora Bitstamp, porque tem um histórico desde 2011. Então, eu fiz a mesma coisa aqui, baixei os dados do Bitcoin desde 2011 até o dia de hoje, calculei aqui o indicador Z-Score, que basicamente ele vai ser o seguinte, né? Eu estou usando o Z-Score de 30 dias, e esse Z-Score ele é calculado da seguinte forma: você faz a diferença do preço pela média, então você faz o preço menos a média dividido pelo desvio padrão, que seria ali uma representação da volatilidade do ativo, ok? Entendido isso, é o Z-Score, é assim que se calcula. Você pode calcular isso aqui até no Excel, você pode fazer esse cálculo. E se você quiser o indicador aqui no TradingView, também é muito fácil. Eu vou deixar aqui até aqui, ó. Você pode pausar o vídeo aqui e ver como é que faz o código, tá? Vim aqui no Pine Editor e digitar esse código aqui, você vai ter o indicador Z-Score. Eu vou, provavelmente eu vou publicar esse indicador para vocês, deixar ele público, e assim qualquer pessoa vai poder adicioná-lo aí no seu gráfico, tá? Vou fazer isso para vocês, que aí facilita muito, digamos assim, em vez de você ter que fazer esse trabalho de codar o indicador, ok? Fiz aqui então o cálculo também da nossa volatilidade histórica, que vai ser basicamente, você vai calcular a diferença percentual do fechamento para a abertura do Bitcoin. Você vai então olhar para os últimos 10 dias e calcular o desvio padrão dos últimos 10 dias. O desvio padrão dessas oscilações de preço do Bitcoin nos últimos 10 dias. E multiplicar então pela raiz quadrada de 252, formando assim a volatilidade anualizada do Bitcoin. Tudo isso vezes 100 para ter um valor ali mais, digamos assim, simples de ser entendido, mais parecido com aquele que a gente viu lá no gráfico do TradingView, ok? Fiz isso aqui. Eu tenho aqui então a nossa tabela mostrando o preço, a data, os preços do Bitcoin, de abertura, fechamento máximo e mínimo. Nós temos o volume, que nesse caso aqui é totalmente descartável. Nós temos o retorno diário do Bitcoin, o Z-Score e a volatilidade histórica. Dito isso aqui, a gente faz aqui um código no Python para tirar os valores que são irrelevantes, valores faltantes, que estão indisponíveis. A gente substitui eles aqui por zero ou literalmente tira eles aqui da nossa base de dados. E aqui eu criei um alvo, um objetivo. Por que isso aqui? Porque pensa, o nosso objetivo, pessoal, quando a gente está analisando o indicador técnico, é saber se ele consegue nos dar uma direção do que vai acontecer nos próximos dias. E para ter um parâmetro aqui interessante é o seguinte: a gente está usando o gráfico diário. A gente não quer saber o que vai acontecer só amanhã, tá? Por quê? Porque é um prazo muito curto, é difícil de fazer essa previsão e difícil de encontrar um indicador que nos dê uma dica, ok? Então, vamos buscar prever o que vai acontecer para os próximos 5 dias. Vamos buscar entender a relação desses indicadores com os próximos 5 dias do Bitcoin. Então, como é que funciona esse alvo, pessoal? Basicamente é o seguinte: imagina que nós estamos no preço aqui atual. Eu quero saber o que vai acontecer nos próximos 5 dias, tá? O que eu fiz ali, no caso nós estamos no dia 3, eu quero saber o que vai acontecer daqui para o dia 8 no Bitcoin. Justamente essa janela aqui. Quero saber o que pode vir a acontecer nesses próximos 5 dias. Lá no Python, o que é que eu fiz? Eu simplesmente peguei e simulei, como se eu soubesse já qual seria o preço de 5 dias na frente, ok? Quando você tem uma base de dados longa, você consegue fazer esse tipo de simulação. E calculei aqui o alvo, conseguindo aqui, quando a gente pega aqui, se a gente pegar aqui uma tabela, a gente vai ver uma coluna com um target, com o nosso alvo. Inclusive, deixa eu gerar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Olha só, vamos rodar aqui tudo acima, incluindo o nosso alvo. Perfeito, se a gente rodar aqui o nosso DF, olha só, a gente vai ter então aqui a nossa coluna com todos os dados, incluindo o target e os retornos dos próximos dias. Beleza. Dito isso aqui, o que a gente pode fazer agora? Visualizar a nossa variável. Então, a nossa variável volatilidade histórica, ela é isso aqui. Olha só, ela oscila ao longo do tempo. Em alguns períodos lá, por volta de 2014, 2016 para trás, ela teve períodos de volatilidade absurda, como lá em 2013, por exemplo, né? Abril de 2013 foi a volatilidade absurda, onde o preço deve ter caído bastante. 2020, a gente sabe que teve aí o Corona Crash, teve aí um movimento muito forte do Bitcoin, claro, isso impactou, fez a volatilidade ficar muito, muito alta, beleza? E, dito isso aqui, esse é o comportamento da nossa variável. Mas isso aqui não dá dica pra gente, não dá dica nenhuma do que fazer com esse indicador e como interpretar ele, tá? E aí, a gente tem aqui o nosso Z-Score, também com a distribuição bem homogênea ao longo do tempo, ele varia de -4 até +4, então tem uma oscilação bem grande aí, tem um range bastante interessante para a gente tomar uma decisão. Agora que vem o que é interessante. A gente precisa entender
como o nosso indicador, o nosso Z-Score e a nossa volatilidade histórica se relaciona com os próximos 5 dias do Bitcoin. Qual a relação que existe entre os dois? Para a gente poder tomar uma decisão. Para fazer isso, basta a gente plotar aqui um scatter plot, a gente chama de scatter plot, tá? Que é basicamente a gente plota aqui uma base de dados, uma parte dos dados, no caso o alvo no eixo Y e o nosso indicador no eixo X. O que a gente observa aqui com essa linha vermelha? A linha vermelha está inclinada para cima, ok? Ela está inclinada para cima no lado direito, tá? Isso aqui é importante, inclinada para cima no lado direito. Isso aqui mostra para a gente que existe uma pequena relação positiva entre o Z-Score e o nosso alvo. Ou seja, quando o Z-Score é maior que 0, tendemos a ter, nos próximos 5 dias, o Bitcoin subindo. Quando o Z-Score é menor que 0, tendemos a ter, nos próximos 5 dias, o Bitcoin caindo. Guarda essa informação, beleza? Isso aqui é importante. Outra coisa importante é o seguinte, quanto maior for o Z-Score, maior tende a ser o retorno do Bitcoin no dia seguinte, o retorno positivo. E quanto menor for o Z-Score, menor tende a ser o retorno do Bitcoin nos próximos 5 dias. No caso, falando de oscilação negativa, né? Maior a oscilação negativa, ok? Entendido isso, a gente precisa entender então agora a relação do nosso indicador volatilidade, tá? Que é o seguinte, quanto maior a volatilidade do Bitcoin, ok? Quanto maior a volatilidade do Bitcoin, mais nós tendemos a ter, nos próximos 5 dias, o Bitcoin subindo. E quanto menor a volatilidade, mais nós tendemos a ter o Bitcoin nos próximos dias caindo. Então, uma vez que a gente tem esse entendimento de que quanto maior a volatilidade, melhor para realizar uma compra. Quanto menor, melhor para realizar uma venda. E assim também, quanto maior o Z-Score, melhor para uma compra, e menor o Z-Score, melhor para uma venda, a gente pode fazer o seguinte, que é pensar em uma forma de transformar isso em um operacional, transformar isso em algo que de fato nos dê uma dica do que fazer para tomar decisão e ganhar dinheiro. Uma coisa que vocês precisam aprender é o seguinte, todo indicador ele possui uma relação com o que vai acontecer no futuro com o Bitcoin, e essa relação pode ser fraca ou forte. No caso aqui, a gente tem relações bem fracas, certo? E tem uma inclinação bem mínima aqui. A volatilidade tem uma inclinação maior, tá? Já o nosso Z-Score tem uma inclinação menor. O que vocês têm que tirar daqui é o seguinte. Quando a inclinação é fraca, a gente precisa ignorar, ok? Em um dos indicadores ao menos, caso a gente esteja usando 2, aqueles valores mais centralizados aqui, ok? Esses valores que são menos outliers. Esses valores, justamente, o que vai acontecer com eles? Eles vão nos dar uma dificuldade maior de saber quando comprar e quando vender. Por quê? Porque aqui nessa região, quando a volatilidade é menor do que 100, a gente tem uma dificuldade maior de saber se é um momento bom para compra ou não. Ok? E aí, a gente precisa fazer esse filtro. Para fazer esse filtro aqui, o que eu pensei? Primeiro, a gente precisa transformar esses 2 indicadores em um só. Porque se a gente vai fazer uma análise a olho nu, sem usar inteligência artificial, sem usar machine learning, para criar uma estratégia, a gente precisa condensar essas 2 informações em uma. Como é que a gente faz isso? Simplesmente fazendo aí o produto dessas 2 variáveis. Quando a gente multiplica o nosso Z-Score pela nossa volatilidade, a gente tem essa variável aqui, né, que é o Z-Score vol. Quanto maior o Z-Score vol, maior tende a ser o retorno do Bitcoin nos próximos dias, caso a gente compre seguindo essa ideia. Quanto menor, né, o Z-Score vol, em teoria aqui, por conta da questão da linha que está inclinada para a direita, subindo, né, se a gente vendesse o Bitcoin com o Z-Score vol abaixo de 0, a gente teria lucro. Mas a gente precisa observar isso aqui, ó. Observem que abaixo de 0, a gente tem uma grande quantidade de valores altos aqui, quando o Z-Score vol é menor do que 0. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente aqui, pessoal, compensa mais usar esse indicador aliado a um filtro, para a gente filtrar esses valores mais centralizados, de forma a gente pegar mais esses momentos aqui em que, quando o Z-Score vol está em determinada situação, a gente compra,
E aqui também, quando o Z-score está em determinada situação, a gente também compra, focando nas extremidades do indicador. Então, quando o indicador está nas extremidades, a gente vai pensar em operação. Como eu pensei em fazer isso aqui? Em vez de tentar ficar encontrando os melhores pontos de corte na variável Z-score vol, eu fiz aqui um filtro. Adicionei um filtro. Como é que eu adicionei esse filtro? Simplesmente usando a volatilidade. A gente viu aqui em cima, pessoal, que quanto maior a volatilidade, melhor para uma compra, quanto menor, melhor para uma venda. Isso em teoria, correto? Mas, se a gente seguir esse padrão, a gente não vai conseguir fazer o filtro aqui, porque a volatilidade já está inclusa aqui, ok? A gente precisa, então, operar justamente quando a volatilidade está nos extremos, seja para baixa ou para alta. Lembra que eu comentei com vocês que a gente precisa do seguinte: quando o Z-score vol é maior que zero, é melhor para compra, e quando é menor que zero, seria melhor para venda. Mas a gente quer pegar esses pontos aqui. Quando ele for menor que zero, a gente também quer comprar. Como filtrar os momentos em que o Z-score vol é menor que zero, mas é um ponto bom para compra? Justamente comprando quando a volatilidade for alta. Okay? E aqui que é algo interessante. Pô, vai contra o que a gente viu aqui. Ok? Mas, ao fazer esse filtro, a gente tem o seguinte: Z-score vol maior que zero, compra. A gente já está seguindo o princípio. E a gente vai comprar só se a volatilidade estiver baixa. Então, poxa, Z-score vol menor que zero, a gente tem aqui justamente essa região de retorno de valores. E com a volatilidade baixa, aqui, olha só, preste atenção nisso aqui. Na volatilidade baixa, a gente tem justamente alguns valores aqui, ó. Justamente alguns valores aqui, outliers, que não tem aqui embaixo. E quando a gente pega aqui a volatilidade abaixo de 20, volatilidade abaixo de 20, ok? A gente tem valores positivos aqui dos retornos que não existem aqui, negativos. Então, é bom nessa região para comprar o Bitcoin, ok? A gente está auxiliando, a gente está unindo o sinal do Z-score vol mais a volatilidade baixa para realizar compras. E o contrário, a gente vai fazer também uma compra. Se o Z-score vol ele é menor do que zero, que em teoria seria para venda, a gente quer pegar esses valores aqui. Então, na compra, quando o Z-score vol é maior que zero, a gente quer pegar esses valores aqui. E quando o Z-score vol é menor que zero, a gente quer pegar esses valores aqui. Como é que a gente pega quando a volatilidade é alta? Justamente aqui, ó. Nesse ponto. Volatilidade acima de 100, a gente tem, naturalmente, muitos valores, muito mais valores, na verdade, para compra. Aqui. Muito mais pontos para compra e valores fortes, né? Valores altos, ali de 20%, 30% de movimento do Bitcoin nos próximos 5 dias. Quando a gente pega e bota essa lógica aqui, o que é que a gente vai ter? Deixa eu rodar aqui o código todo para vocês de novo. Nós vamos ter o seguinte. Deixa eu rodar aqui. Olha só, tudo bonitinho. Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter isso aqui. Justamente a gente está pegando o quê? Nós estamos pegando o momento em que a volatilidade é baixa ao extremo ou alta ao extremo, ok? E nós estamos nos guiando aqui pelo Z-score vol, ok? O Z-score vol nos dá o momento de realizar a compra. E aí, quando a gente executa isso aqui também em dados desconhecidos, vamos pegar aqui, em dados desconhecidos, realizando só compra, a gente também tem um resultado muito positivo, né? 700% de resultado. Então, o que é que fica aqui da dica para vocês, pessoal? Eu vou deixar disponível, ok? A gente sabe aqui, nós temos aqui um resultado muito relevante, 60% de acerto. Então, se você compra o Bitcoin quando a volatilidade está alta, acima de 100 ou abaixo de 20, você tem uma grande chance de ter lucro no longo prazo. E, preferencialmente, com o seu Z-score aí próximo de zero, ok? Por quê? Porque o preço normalmente está próximo da média, indica uma consolidação. Você está entrando justamente para pegar esse rompimento de consolidação que aconteceu aqui. Olha só. Vê, aqui o Z-score está abaixo de zero e está próximo de zero.
próximo aqui do centro. E a gente tem aqui, tinha uma volatilidade baixa, justamente um ponto para comprar o Bitcoin, ok? A gente lembra que a gente fez aqui com o Z-Score o seguinte, olha só, nós fizemos com o Z-Score o seguinte, certo? Se ele está maior que zero e a volatilidade é baixa, a gente vai comprar. Se ele está menor que zero e a volatilidade é alta, a gente vai comprar também. Mas se ele tiver menor que zero e a volatilidade for baixa, que é o caso atual do Bitcoin, a gente não faz nada. A gente fica de fora. Então, aqui a gente teria ficado de fora no Bitcoin. Mas tem situações em que ele indicou a operação e a gente teria entrado. Por que a gente ficou de fora agora? Porque não está nessa regra, ok? Justamente, se a gente pegar aqui, ó, e a gente entrar, vamos pegar o seguinte cenário. Entrar em compra quando o Z-Score Vol for menor do que zero e a volatilidade for baixa, que é o cenário exato que o Bitcoin está vivendo agora. E entrar em compra também quando o Z-Score Vol for maior do que zero e a volatilidade for alta. Se a gente fizer isso aqui, olha só, é prejuízo. Entende? Então, se a gente usar o Z-Score do jeito que está aqui, abaixo de zero e volatilidade baixa para comprar, a gente perde dinheiro. O Z-Score precisa estar acima de zero e a volatilidade baixa para a gente ganhar dinheiro na compra. E também precisa o Z-Score estar abaixo de zero e a volatilidade alta para a gente também ganhar dinheiro na compra. Então, vê aqui, o que a gente fez aqui basicamente foi uma análise de entender como cada um dos indicadores se comporta. Eu vou publicar esse indicador Z-Score, deixar público para que você possa vir aqui em Indicators e clicar Z-Score e conseguir fazer a adição dele. Então, olha só, você vai conseguir fazer a adição dele, simplesmente clicando aqui. Acabo de adicionar ele, ó, tem os dois aqui, né? E você consegue aí tomar a melhor decisão, beleza? Vou fazer a publicação dele aqui para vocês, deixar prontinho, e é só você seguir essa dica que eu falei. Volatilidade histórica baixa, e aqui a gente pode pegar aqui a HV. Volatilidade histórica baixa, que é essa daqui, abaixo de 20. Se a gente botar aqui, vou botar aqui a câmera aqui em cima para vocês. Volatilidade baixa, abaixo de 20, próximo de 20. E Z-Score acima de zero, compra. Volatilidade alta e Z-Score abaixo de zero, compra também. Outras situações, fica de fora. Com essa estratégia aqui, você já vai estar à frente de muita gente, em vez de ficar aí olhando para o gráfico e ficar tentando adivinhar padrões mágicos, beleza? Se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de análise, quer ver mais aqui no canal, deixa o seu gostei aqui no canal, comenta aqui embaixo qualquer dúvida que venha a ter. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Vejo você na próxima. See you next time.